Boa noite, meu nome é Andréia e eu vou apresentar o nosso trabalho sobre o Sistema Nervoso Central, Memória e Envelhecimento. Foi feito juntamente com os colegas Elice e Patrick. Nós começamos o nosso trabalho, então, com algumas perguntas. Com o passar dos anos, o sistema nervoso se modifica? Como se dá essa modificação? E conforme essa modificação vai se dando, ou conforme a vida vai passando, como que o nosso organismo reage com isso? O que pode acarretar com essas mudanças? Então, aqui a gente trouxe uma fala do Dr. Kenneth Maese, que é um médico americano especialista em neurologia. Ele fala que o funcionamento do cérebro ele varia normalmente com a passagem dos anos. Então, desde a fase de criança, passando pela fase adulta até a velhice. E ele enfatiza que a criança ela tem maior poder de memória, de concentração, ela aprende mais e raciocina coisas mais complexas, consegue ter essa forma de aprender. Quando o indivíduo está na fase adulta, ele já está estabilizado, os neurônios eles já estão estabilizados e não tem tanta complexidade naquilo que está aprendendo. E ele vem nos dizer que o funcionamento do cérebro é estável e depois de uma determinada idade, vai variando, dependendo também da pessoa e de como ela vive, a gente vai ver isso durante o trabalho, o funcionamento do cérebro, então, ele vai diminuindo. Segundo o doutor, então, existem fatores relacionados à genética, à herança familiar, tá? Que vai tendo alterações nas células nervosas, substâncias químicas de neurotransmissores, que a gente vai ver um pouquinho depois também, acúmulo de toxinas no cérebro. Deste modo, ele afirma que esses fatores acabam prejudicando o desempenho do nosso sistema nervoso central, trazendo danos precoces de memória e também na aprendizagem. Aí a gente começa falando um pouquinho sobre o sistema nervoso, relembrando alguma coisa, que ele é responsável por captar, processar e gerar respostas diante de estímulos, e cabe a ele toda a capacidade humana de sentir e agir sobre diversas alterações interna e externa do organismo. Toda aquela parte lá de tato, de sensibilidade, reação a estímulos que a gente já viu, né? Todo é responsável ao sistema nervoso. Ele se divide em dois principais sistemas, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, que é o que a gente retratou mais nesse trabalho, eles têm duas... É composto pelo encéfalo e medula espinal. E dentre esses principais sistemas, a gente tem os neurônios, que são responsáveis por receber os estímulos, transmitir, captar e gerar uma resposta para esse estímulo, tá? E a comunicação entre os neurônios, só relembrando então que se chamam sinapses elétricas. Falando um pouquinho então do encéfalo e da medula espinal. O encéfalo é dividido pelo telencéfalo, de encéfalo, cérebro e tronco cefálico, e ele é protegido pela caixa craniana, enquanto nós temos a medula espinal, que é protegida pela coluna vertebral. Também temos as meninges, que a gente já viu também sobre elas. Dentro delas tem o líquor, que a gente já vai falar também sobre isso. Aqui a gente começa falando sobre o cérebro, então, relembrando que é a maior porção da massa encefálica, possui 100 bilhões de neurônios, esses responsáveis por toda essa sinapse, por todas essas respostas que o corpo nos dá. É dividido entre hemisfério esquerdo e hemisfério direito. Ali fala sobre os lobos, só relembrando então que são a partir deles são realizadas diferentes atividades cerebrais conforme a necessidade do organismo e de cada indivíduo. Aí nós falamos também um pouquinho do diencéfalo e do cerebelo, só para estar relembrando mesmo sobre o que eles fazem, o tronco encefálico e a medula espinal, que foi falado antes, né? E os componentes deles, mas a gente colocou sobre o líquor e o polígono de Willis. Então, vou falar um pouquinho do líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, que se presente nas cavidades do cérebro e na medula espinal, porque ele age como amortecedor, protegendo as estruturas cerebrais e medulares, e também fornece nutrientes essenciais para o cérebro. Tem a função muito importante de remoção dos resíduos provenientes da atividade cerebral. Então, tudo que o cérebro precisa de nutrientes e tudo que ele vai eliminando também se dá através do líquor, que passa no meio das meninges. Polígono de Willis, então, recebe esse nome em homenagem a Thomas Willis, que foi um médico inglês. Está localizado na parte inferior cerebral
e é uma rede de artérias que suprem o encéfalo de oxigênio. Então, a gente fala um pouquinho sobre a memória, o que a medicina fala sobre a memória. Nós trouxemos algumas falas do Dr. Drauzio Varela, que fala que a memória é a capacidade de adquirir, conservar e evocar informações. É compreendida em diversos campos da psicologia como um local de armazenamento de informações e recuperadas quando necessário. Então, nós temos também uma divisão das memórias, né, da psicóloga Juliana Oliveira Gomes, e ela divide a memória em curto prazo, que retém as informações em um tempo mais curto, memória imediata, grava as informações rapidamente, memória de trabalho, que é as informações que a gente precisa processar durante uma certa tarefa ou durante a gente está realizando aquele tipo de trabalho, e memória de longo prazo, que são as recordações dos momentos da nossa vida. Falamos um pouquinho do hipocampo e da memória. O hipocampo é uma estrutura do cérebro no lobo temporal. É uma parte importante no sistema límbico que regula a motivação, emoção, aprendizagem e a memória. Tem a função de coordenar todas as informações sensoriais que vêm do córtex, organizando as memórias. E é no hipocampo também que vai ser peneirado as informações da memória, que nós vamos usar lá naquelas divisões das memórias que a doutora Juliana nos passou, né? De curto prazo, memória imediata, de trabalho, o que a gente precisa estar usando naquele momento da nossa vida, enfim. Então, vai ser ali no hipocampo que ele vai peneirar e vai dividir entre aspas, qual a memória que a gente vai estar precisando naquele momento e qual a memória que vai estar retendo para mais tempo no nosso cérebro. A gente trouxe também um videozinho que não vai dar para passar, mas se a prof quiser dar uma olhadinha, é bem interessante. Processo de esquecer. E aqui a gente fala sobre o processo de envelhecer. Aí a gente está trazendo que é um processo natural. São todas as transformações fisiológicas, todas as transformações que a gente passa durante a vida e vai conseguir estar levando para a fase adulta e depois para quando envelhece, mas aqui acontece tanto no corpo quanto no cérebro, né, na mente. Então, isso vai afetar também a memória e vai afetar de acordo com algum modo de vida que a gente vai ver daqui a pouco quais são os fatores que vão levar, né, ao funcionamento do cérebro ou à diminuição, né, dessa atividade cerebral. O início, então, da velhice não tem uma idade cronológica, não tem como dizer, começa, né, ainda mais agora com o avanço da medicina, que o envelhecer está ficando cada vez mais, está sendo mais postergado, e então, com isso, não tem como dizer qual é a idade certa de quando começa a velhice. E tudo depende da tua qualidade de vida, de tudo que tu vai estar levando, né, para a tua velhice. A sua evolução depende de cada indivíduo, que sofre as influências sociais, ambientais e culturais, que a gente vai ver também daqui a pouco. O envelhecimento do cérebro, então, assim como os outros órgãos, é inevitável. Ele vai envelhecer conforme a passagem do tempo, ele vai se tornando menos apto, né, a estar desempenhando aquela função. No processo de envelhecimento, algumas habilidades de memória se alteram naturalmente, como a memória de trabalho e a memória de curto prazo, porque devido à menor capacidade de armazenamento no cérebro, conforme o indivíduo vai envelhecendo, né, propriamente dito. O declínio da memória é uma consequência e é possível adiar essa perda de memória, como a gente vai ver o que a gente pode estar fazendo para que isso aconteça. Os efeitos, então, do envelhecimento no sistema nervoso central. Com o envelhecimento do corpo, né, neurologicamente falando, o sistema nervoso apresenta alterações como redução no número de neurônios, redução na velocidade de condução nervosa, redução da intensidade dos reflexos, restrição das respostas motoras, do poder de reação e da capacidade de coordenações. Ou seja, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos perdendo a capacidade de locomoção, de coordenação motora, de memória, como a gente já está falando no trabalho. Por quê? Dependendo de como você vai reagir, né, com a tua vida, com os fatores que vão levar você a envelhecer de uma forma mais saudável ou não. Além da redução de neurônios, o envelhecimento pode estar associado aos neurônios com axônios
danificados, dificultando a passagem de estímulos de informações. Então, quando os axônios estão danificados, ou aquela bainha que recobre ele, que é uma bainha de mielina, a gente costuma dizer, fica magrinha, perde gordura, também vai estar afetando a memória, também vai estar afetando e dificultando também a passagem dos estímulos pelo neurônio, não causando assim a falta de sinapses e não tendo a resposta que a gente precisa, né? Fatores que contribuem para o envelhecimento, então. A principal causa, segundo o Dr. Drauzio Varela, são as neuropatias, ou seja, as doenças que atingem esse sistema nervoso periférico. As principais doenças, né, que atingem a terceira idade, então, são a diabetes não controlado, intoxicação provocada pelo abuso de álcool, neurite herpética, que provoca inflamação de vários nervos no corpo, que acaba danificando, né, a parte nervosa do sistema nervoso também. Patologias neurológicas como Alzheimer e a demência vascular, que são muito comuns também depois de uma certa idade. Além de estresse prolongado, a má qualidade de sono, alimentação inadequada, falta de atividade física, que é muito importante, né? Então a gente vai ver ali depois também atividade física e uma alimentação saudável, né, adequada. A gente trouxe também aqui no trabalho uma incógnita aqui, que vai ficar uma pergunta no ar, né? Conforme vão avançando os estudos, né, acerca do sistema nervoso, que é a morte dos neurônios, se é verdade ou se é mito. Então, aqui tem uma imagem do neurônio normal e uma imagem do neurônio degenerado, que é o neurônio magrinho, que nem eu estava falando antes, né? Fazendo essa conotação, o neurônio magrinho que vai perdendo, vai se degenerando conforme o passar dos anos ou as doenças que foram citadas. Tá? Então, a gente traz aqui que estudos recentes comprovam contradições sobre a morte dos neurônios. Então, aqui já é um dogma bem grande, né? Porque os neurônios morrem a cada dia que passa, parece abandonada na neurociência atual. Então, os pesquisadores já estão desmistificando essa afirmação de que os neurônios vão morrendo a cada dia. A gente já viu nesse trabalho também que são vários fatores que vai acontecendo, né? Não é só porque morrem, né, de forma normal. Se essas células não são destruídas com o tempo, a deterioração progressiva da inteligência e da motricidade não é obrigatória na velhice, afirma o Dr. Drauzio Varela no seu artigo. Então, aqui a gente traz alguns hábitos para reduzir o envelhecimento cerebral, que é bem importante todo mundo ficar bem atento nisso. Atividade física para melhorar a circulação sanguínea e a oxigenação do cérebro. Conforme mais a gente pratica atividade física, mais vai oxigênio para o cérebro e mais o cérebro consegue funcionar direitinho. Frequentar a escola, porque estudar também diminui riscos de declínio cognitivo, fortalece as conexões neurais. Conexões sociais, porque lazer e relacionamento social diminui o estresse. E a gente já viu antes que o estresse sobrecarregado, estresse todo dia, ele vai estar fazendo com que os neurônios percam a sua capacidade de sinapses, né? Relaxar, manter o cérebro ativo, mas com relaxamento, pois como os outros órgãos, precisa aliviar tensões. Qualidade do sono, bem importante também. Dormir faz parte da limpeza do organismo, eliminando toxinas do sistema nervoso. Então, um sono de qualidade é bem importante para isso também. Então, a gente conclui esse trabalho trazendo que o processo de envelhecimento do sistema nervoso parece ocorrer em virtude de uma programação genética ou relógio biológico. Só que esse relógio biológico não é necessariamente o responsável, né, por isso, porque a gente já viu que tem vários hábitos saudáveis da vida que pode estar retardando esse envelhecimento. Ou, de repente, chegar lá na velhice, né, dependendo de 70, 80 anos, com uma memória super boa, não precisando, né, ter perda neuronal, enfim. Mas para isso a gente traz que são necessárias pesquisas, né, para poder estar desvendando, porque como a gente viu, muitos estudos ainda estão sendo feitos e relacionados com o sistema nervoso central, porque justamente por essa qualidade de vida que a gente está tendo agora, né? Então a gente já viu que só a velhice não é responsável pela perda neuronal, né? Tem outros fatores também. E a gente está vendo também que uma vida saudável, uma vida com qualidade, né? Pode estar fazendo essa perda dos neurônios, essa degeneração dos neurônios ficar
bem para depois, né? E com certeza, às vezes, nem precisa ter, né? Pode ter a memória boa para a vida toda. Então, era isso. Obrigada e até a próxima.